Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje será a disciplina Projeto de Vida e as implicações dessa disciplina com filosofia e sociologia. Antes de passar para o tema, joinha, se inscreva, compartilhe, agradeço muito e agradeço muito também a sua audiência com estes temas. Voltando à pílula, tenho introduzido uma série de temas nas pílulas filosóficas que, de certa maneira, tem a ver com o atual momento de reforma ou de implementação da reforma estrutural pela qual passou o ensino médio das escolas brasileiras. Essa reforma já vem sendo produzida em termos legais, referenciais, já há um certo tempo, 2017, 2018, com a implementação de uma nova base curricular nacional comum, etc. Pois bem, e começa a se implantar das séries de baixo, foi subindo e agora chega no ensino médio. Filosofia perde espaço, projeto de vida ganha mais aulas. São 2 aulas, filosofia que tinha as 2 aulas perde um pouco. Em algumas redes, no 3º ano, 0 de filosofia, e a filosofia fica restrita aos 2 primeiros anos e mesmo assim com carga horária menor. As críticas que têm sido feitas em torno dessa questão é que a filosofia, com essa quantidade de matéria, torna-se uma matéria ainda mais precarizada. Só para a gente ter uma ideia, um professor de filosofia, para ele compor uma carga horária numa escola, isso ser um emprego que rende um salário mensal para ele, numa particular ou na pública, esse professor que tem uma aula por sala, ele para então compor uma média de 25, 30 horas por semana de aulas, direto dentro da sala de aula, ele chega a ter, de segunda a sexta, 1000 alunos, 1000 e poucos alunos. Eu mesmo já tive esta experiência em escola pública de São Paulo. Então, um professor com 1000 alunos, a condição de trabalho dele é bem diferente de um professor, no caso matemática, que tem 5 aulas a 6 aulas por turma. Ele compõe a sua carga horária básica com 160 alunos. Estou aqui exagerando, né, se a gente for pensar aqui, seriam 4 turmas, nas quais ele comporia 20 horas aulas por semana, 4 a 5 turmas. E aí é só fazer a conta, chega a 160, quase, né, depende da média de alunos aí, né? Se a sala tiver 50, enfim, aí dá um pouco mais, mas se as salas tiverem 30, dá um pouco menos. Então vai uma variação aí, mas fica em torno de 200 alunos no máximo e sempre quantidades melhores. Então, a condição de trabalho desse professor, quando se compara imediatamente com um que tem 1000 alunos, 1000 e poucos alunos, é totalmente diferente. Então, há uma precarização da disciplina de filosofia. Por outro lado, a disciplina Projeto de Vida, essa disciplina, para alguns analistas, e eu também sou desses, ela acaba tentando resolver um problema, e a forma de resolver o problema, nós discordamos. Nós concordamos que o jovem precisa pensar o seu engajamento na vida adulta, na vida profissional. Isso é importante para ele. E é importante para todos nós. Para nós foi importante e é assim mesmo. Como vamos resolver isso é que é a problemática. Então, nesta linha de raciocínio atual, colocar uma matéria que é ambígua, porque vários profissionais podem ser professores dela e, ao mesmo tempo, não tem um professor, uma área de formação específica para desenvolver, digamos, a disciplina. O que tem levado a disciplina a aparecer com uma espécie de aconselhamento que tem sido muito comum nesses métodos difundidos pela internet, métodos associados aos coach, ou as variações, porque o nome coach começou a ser, digamos assim, estereotipado como algo risível, começou a se tentar disfarçar o nome de outras metodologias. Mas tudo passa, nesse espírito da época,
nesse espírito da época, não, nesta ideia que é veiculada, sobretudo nas redes sociais dos nossos dias, passa-se a ideia que o que importa então é você planejar a sua vida, aplicar-se a métodos de planejamento, que você terá sucesso. A disciplina, portanto, projeto de vida, segundo a leitura desses colegas, que está expressa no artigo que vai aqui no link, ou de colegas professores que já trabalharam com a disciplina, é exatamente que a disciplina não tem uma referência teórica que justifique a existência dela e o papel social dela para com os jovens. Por outro lado, tanto sociologia quanto filosofia já cumpriam esse papel. A questão é que eram disciplinas precarizadas mesmo antes desta outra precarização do trabalho do professor de filosofia. No frigir dos ovos, portanto, as chamadas trilhas de formação técnica que o governo de São Paulo tem oferecido e os outros governos, pelo menos de Minas Gerais, têm oferecido com pequenas diferenças, mas a ideia é de que agora nós voltamos a ter os cursos técnicos. No caso de São Paulo, isso está no ar ainda, como vai ser a operacionalização dessa parceria público-privada, porque o Estado não vai dar a totalidade desses percursos. O princípio, a grosso modo, é que se a escola não teria capacidade de oferecer 12 percursos de formação técnica, então o que a escola faria, o que a escola pode fazer, é uma parceria com uma escola técnica para que ela venha até a escola pública, dar o curso técnico dentro da escola pública. Isso será, digamos assim, cenas dos próximos capítulos, para nós compreendermos como vai ser esse processo. Se esse processo vai conseguir promover efetivamente a formação dos jovens, se esse processo não vai ser uma forma indireta do Estado privatizar a educação pública, como que isso vai ser executado, né? Por que o Estado pode contratar uma escola técnica, mas não pode ele mesmo fazer o processo? São perguntas que precisam ser, na prática, ser verificadas e para ver, obviamente, se aquilo que intenciona vai dar os resultados que a gente espera. E a crítica, para finalizar, é que abordar desta forma a demanda dos jovens por entrar no mercado de trabalho, oferecendo para eles uma disciplina de projeto de vida, que ensina eles a planejar a própria vida, o efeito, que pode não ser intencional, mas o efeito concreto, na análise de vários especialistas e na minha própria, o efeito é que nós jogamos nas costas dos jovens a responsabilidade pelo sucesso dele na vida adulta. Que é, de certa maneira, e por isso que as pessoas têm associado a matéria à ideia de coach, que é exatamente essa ideia dos coaches, que radicaliza a singularização das pessoas e responsabilizam elas pelo próprio fracasso. Então, no Brasil, nós temos, sem medo de errar, 65% de pessoas pobres, dentre das quais uma porcentagem alta de pobreza e extrema pobreza, né? Uma parcela considerável. Nesta mentalidade, nós podemos dizer que estas pessoas são fracassadas e a culpa é delas. A culpa são delas. O que colocou ela em situação precária depende só dela. Isso contraria qualquer reflexão da área da filosofia política. Eu acho que, com certeza, nem os liberais pensam assim, por não dizer que é coisa de comunista, né? Porque a fantasia brasileira é esse comunismo imaginário, como também imagina uma Finlândia, onde tudo dá certo também. Enfim, a diminuição da matéria de filosofia e sociologia, de certa maneira, que já era preterida dentro do sistema escolar, onde a matemática sempre teve um espaço temporal muito mais apropriado e excessivamente em relação às outras áreas do conhecimento. Então a filosofia já tinha o seu trabalho precarizado por causa dessa condição totalmente inadequada em relação a outros conteúdos, tanto ela quanto sociologia, artes, enfim, são matérias, história, geografia, todas são matérias que estão ali como satélite do núcleo forte que é a matemática. O debate, portanto, que se desenvolve daqui para frente
será que essa disciplina, projeto de vida, não será semelhante àquelas matérias lá dos anos 70, 80, moral e cívica e o ESPB, que hoje é bem nítido que foram matérias, foram pacotes de matérias que encampam dimensões que são necessárias da condição humana, mas de um jeito meio que catequético, no sentido negativo da palavra catequético, que ficaram muito claros que aquelas matérias foram isto. A organização, OSPB, Organização Social e Política do Brasil, e Moral e Cívica, que seria ali algo próximo a aspectos da filosofia, e o OSPB que juntava geografia, história e punha ali dentro. Eram matérias que deveriam ter o caráter crítico, no sentido reflexivo, e não de falar mal dos outros, mas se deixou existir, mas com outro nome e feito na forma de catecismo. A minha pergunta é, projeto de vida, na verdade, não é uma reedição dessa modelagem, que, digamos assim, só que agora com a ideia tecnológica, mas sem aquele aparato do governo ditatorial civil-militar? Porque, na verdade, nos anos 72, 74, a reforma que aconteceu ali no ensino médio, existia também essa reflexão de que o jovem pobre precisava aprender uma profissão. E nós herdamos a cultura do governo ditatorial de não podermos discutir política. Discutir política é coisa de vagabundo. Nós temos isso entranhado dentro de nós. Nós não conseguimos pensar em debate público, a gente criou uma imagem pré-consciente de geração que é errado fazer isso. Então, retirar matérias que se perguntam, por exemplo, olha, esse projeto de vida, ele deveria ser tratado dentro da filosofia e da sociologia, e jogar nas costas do jovem a responsabilidade de que ele é o único responsável, o Estado não tem responsabilidade com políticas públicas de juventude, enquanto nós temos uma ministra de Estado ligado a isto que fala coisas bárbaras. É claro que isso não é um projeto desse atual. Ele foi aprovado, e aprovado assim a pressas, no governo, digamos assim, que logo se instalou depois de uma retirada de um governo eleito democraticamente, e foi uma retirada que está comprovado que não foi por crime. Então foi o quê? Não se tira um político da presidência que não seja por crime. Então, esta nova BNCC foi aprovada e foi a pleno vapor difundida e implementada num governo que eu tenho chamado de proscrito, ou de qualquer outro nome, para um governo que chegou do nada e impôs uma série de questões. Nós sabemos que entre a antepenúltima versão da BNCC e a última, e a última já foi decretada como sendo ela, teve novidades, teve várias novidades. O ensino religioso foi uma dessas, como campo do saber que entrou na Educação Fundamental 2, que não existia na anterior. Eu, pessoalmente, acho pertinente a existência do ensino religioso, porque é um tema muito sensível na formação da identidade. No entanto, da forma que ele foi feito, foi de modo estranho, foi de modo autoritário. Pois bem, filosofia serve para essas coisas, fazer perguntas que com frequência as pessoas acham que não precisavam serem feitas. E a política pública da juventude acabou sendo resumida, sendo jogada nas costas dos próprios jovens. Você é responsável pelo seu sucesso, aprenda isso primeiro em projeto de vida e depois você vai escolher uma formação técnica para fazer, na qual o aspecto humano você procura onde você quiser, até você se dar conta que você precisa disso. Forte abraço, até uma próxima videoaula.